Olá, boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira do Diálogos Educação em Foco, hoje com o tema Família e o Acolhimento Afetivo. O diálogo de hoje será com a professora Jane Haddad e a professora Regina. Hoje não temos um convidado que participará desse diálogo, mas ele foi feito especialmente com as duas para tratar desse assunto de extrema importância. Então, vão discorrer muito mais a respeito desse assunto hoje, desenvolver muito mais, para que todos possam aproveitar um pouquinho mais da fala delas duas. Afinal, todo esse projeto começou com elas. Então, Regina, muito boa tarde, Jane, muito boa tarde, e encaminho para vocês, para que vocês deem sequência aí a mais um momento do Diálogos Educação em Foco. Boa tarde, gente. Obrigada, Paulo. Que bom estar aqui com vocês, né? Quer dizer, bom estar aqui com vocês, mas esses momentos que temos vivido não têm sido fáceis, não é mesmo? Quem diria, nós já estamos com mais de 115 mil vidas perdidas no Brasil, estamos há mais de 5 meses, então tudo isso vai causando em nós mais ainda ansiedade, né? Um estresse, nós ficamos muitas vezes confusos, sem saber, né, como que a gente procede nessa vida, porque parece que não há uma luz nesse fim desse túnel que está tão difícil, que os números não baixam, né? Por outro lado, tem um monte de gente indo para a rua, mas com muita cautela ainda. A gente ainda está na quarentena, né? Uma quarentena tão longa. E como diz Fernando Pessoa, né? Ele diz assim: eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos dizem que tem uma vida de campeão. Eu acho que nesse momento é como o Fernando Pessoa diz naquele poema dele que se chama Linha Reta. Todos estamos vivendo numa linha sinuosa, levando porrada no sentido de que a vida, né, não é o tempo todo só flores, só primavera. E eu sei que por mais que a gente fale sobre as questões da pandemia, da educação, esse momento tem sido tão adverso, e é por isso que hoje dedicamos essa live para falar da família, que é o único ambiente, o único espaço que nesse momento a gente tem de fato um acolhimento, né? E será que todas as famílias estão acolhendo os seus entes queridos, né? Não é só acolher a criança, mas é o acolhimento entre os próprios adultos, entre as pessoas que convivem. Esse momento, talvez a família seja de fato o nosso porto seguro, porque, como diz Fernando Pessoa, eu não conheço quem não tenha passado nesse momento momentos difíceis, né? Com certeza esse é um grande desafio, até mesmo para estabelecer esse elo, esse vínculo de afeto, não se fechar para o mundo, poder dialogar com quem está em casa conosco, e a família certamente é o lugar mais importante que a gente tem para esse momento da pandemia. E a Jane, mais do que nunca, né, uma pessoa super especialista que trabalha com isso, que vai poder nos ajudar. Eu tenho falado bastante sobre a família, que esse momento a gente tem que incluir, né? E não excluir ninguém da nossa família, não isolar ninguém da família, não levantar barreiras, né? Cuidar muito de tudo que a gente fala, mas hoje a gente vai tratar com um pouquinho mais de especificidade teórica, prática, para a gente falar, então, do quanto a nossa família é importante, e a gente sempre soube disso, mas nesse momento ela é a nossa âncora, de fato, para esse momento tão adverso. Então, meu boa tarde para todos que nos acompanham toda segunda-feira
Meu boa tarde especial para Jane Haddad, minha amiga querida de todas as horas. Jane, é contigo. Boa tarde, amiga, parceira, boa tarde a cada um de vocês aí, para que a gente possa hoje, juntos, né, refletir um pouco da família. Por quê? Porque nesse momento, como muito bem disse a Regina, né, um momento atípico, onde algumas pessoas, estudiosos, já ensaiam, né, uma ideia de um novo normal, aonde a gente tem um alto índice de divórcio, né? É uma coisa que a gente vem acompanhando agora na pandemia. E por que a pandemia, né? Ontem a gente estava conversando isso. Porque a pandemia nos obrigou uma proximidade que talvez a gente não tivesse tanto das crianças com seus pais, maridos e mulheres, parentes, né? Quando a gente fala de família, a gente pensa num modelo de família nuclear, onde tem o pai, a mãe, os filhos. A Regina tem trabalhado de uma forma muito bacana pela parentalidade, mas o que a gente vai falar hoje aqui? São essas pessoas, né, em que apresentam o mundo para a criança. Então, muitas vezes, quem exerce essa função de mãe é uma madrasta, quem às vezes é um irmão é uma irmã mais velha. Fato é, quem é esse grupo de pessoas que proporcionam uma proximidade na família? Essa semana a gente, desde a semana passada, vem sendo discutido em todos os noticiários a questão do abuso, né, pelo caso que a gente viu aí de uma criança de 10 anos que não morava nem com a mãe, nem com o pai, sim com uma avó. Ou seja, é aquilo que a gente fala, é uma família consanguínea, né? As crianças moram com algum descendente consanguíneo. Hoje, quando a gente fala em família, aqui no nosso lugar, enquanto instituição educação, a primeira coisa que a gente tem que pensar, com quem que as crianças vivem, né? Quem é que veio fazer com a escola o seu contrato? Quem é que traz? Quem é que responde por aquela criança, por aquele bebê? Com quem que esse bebê, essa criança, esse jovem moram e quem responde legalmente por eles? Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente está entendendo o que é uma família, é como que um sentimento de proximidade vem sendo trazido por essa criança. Então, o que acontece? A família é uma função, né? É uma função de apresentar o mundo para as novas gerações, de civilizar as crianças através das regras, das crenças, dos valores e, principalmente, de uma palavrinha que a gente tem trabalhado muito, que é o limite. Né? Então, por exemplo, um bebê que chora e é atendido o tempo inteiro, quando ele começa a viver um outro momento de brincar, de dividir um brinquedo, de ter que esperar a sua vez, e ele não aprendeu nos seus primeiros meses e até anos a suportar uma não gratificação, a gente vai ter que restabelecer essa conexão. Então, vamos lá. Nesse momento de adversidades, como a Regina falou, qual é o modelo de família que nós temos? Depende. Depende de quantas pessoas estão dentro de uma casa, depende se dentro dessa casa há espaços divididos, se essa casa se resume a um cômodo. É quem está nessa proximidade com a família nesse momento. O que a gente vem acompanhando? Há escolas, né, que mantêm o vínculo com as famílias,
mas há escolas que não têm chegado até essas famílias. Belo Horizonte, por exemplo, é um caso. Os professores que estão conseguindo chegar até as crianças, eles têm feito por via deles, né? Então, quem é a família que a gente está trabalhando? Essa é a primeira questão que eu já vinha falando muito assim. A escola, para ela trabalhar com uma cultura de acolhimento, que é o que a gente está ensaiando para a nossa volta, é entender quem é que está ao lado dessa criança, não só provendo as necessidades básicas, como comida, banho, agasalho, mas as necessidades emocionais. Porque o debate que tem se estabelecido agora é: nós tivemos uma mudança na educação antes da pandemia e pós-pandemia. Eu vou falar pós, mas a gente está na pandemia, que é o quê? Quem é que acolheu, quem é que ficou à frente com essas crianças nesse distanciamento? Por que é importante a gente saber isso? Porque todos nós estamos debatendo o medo de uma evasão, não é? Então, pensa, como eu apresento o mundo para a criança, é uma coisa como ela vai ler o mundo do olhar simbólico dela. O segundo passo agora, nesse momento de pandemia, quem que ficou junto com essas crianças? Foi a mãe, foi o pai, foi a madrasta, o padrasto, a irmã mais velha, a avó, o tio. É importante esse levantamento. Por quê? Porque muitos pais estão trabalhando. A gente sabe disso, né? Muitos pais estão delegando esse momento para uma tia, às vezes é um pai e uma mãe que trabalha nos serviços essenciais, então está preferindo deixar essa criança com alguém. Mas o que vai fazer a diferença? Nesse momento, como nós estamos nos preparando enquanto escola para acolher as crianças, né? Que a gente brinca muito que hoje a gente está discutindo a família, a semana que vem nós discutiremos alguns pontos da inclusão. Por quê? Porque mesmo que não voltemos presencialmente, nós já estamos ensaiando protocolos de acolhimento. Muitas vezes, enquanto escola, eu vou receber o responsável por essa criança. Nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que entender a família como uma função. Todos nós, de formas diferentes, estamos inseguros, com medo. Como que essas crianças estão sendo acolhidas no seu medo? E a gente tem falado muito isso aqui, né, através do nosso inventário, do nosso conhecimento das emoções. Eu parto de um ponto que é muito interessante para a gente pensar hoje, que é assim: todos nós somos filhos adotivos. O que é isso? Lá nas primeiras lives, onde a gente fala da criança, a gente explica que a criança nasce dentro de um ideal da mãe e do pai. Nossa, eu vou querer uma menina de cabelinho encaracoladinho, de olhinho azul igual do pai, com o meu gênio, tal. A gente vai idealizando um bebê. Dali a pouco, aquele bebê começa a crescer e vai mostrando para a gente que os traços físicos e também psíquicos não é tanto aquilo que a gente imaginava. Então, a gente vai fazendo o luto, né, daquele filho ou daquela filha idealizada para acompanhar a criança. E o meu bebê não vai chorar, ele vai comer tudo. Aí vem um bebê que chora, um bebê que não aceita qualquer tipo de comida. Quando que esse bebê vai ser acolhido? Quando eu, mãe, madrasta, tia, avó, começar a colocar aquele bebê no meu colo e usar aquela linguagem que a gente fala que é manhês, né?
Só o bebê e quem faz a função da mãe que se entende. É quando o bebê começa a se sentir acolhido, independente de como ele é. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente vive hoje é isso. Quem é a família que nós estamos acolhendo? Seja por uma mensagem, seja entregando uma cesta básica, faça um levantamento. Quem é a família que está à frente dessa criança, desse jovem? Né? Quais são os valores de proximidade que essa criança está? Essa semana, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei muito algumas charges que as pessoas estão aí lançando, onde pode mexer na parte do corpo, onde não pode. A questão não é essa, gente. A educação sexual, a educação emocional, ela é parte de uma outra parte que vai fazendo todo. Não adianta a gente começar a trabalhar com isso pode, isso não pode, porque é muito interessante. A gente tem que, nesse momento agora, lembrar de trabalhar o afeto. E como que o afeto vai afetar a criança? Né? De que forma que a gente vai trabalhar? Porque a sexualidade, ela não é uma disciplina e nem algo separado de uma primeira educação, principalmente na primeiríssima idade. É muito interessante, eu estou me lembrando aqui de uma conversa que eu tive com um pediatra de uma criança que eu atendo, em que o pediatra me explica que ele fez um procedimento lá com o filhinho, com o menininho, que era para tirar a pelinha, né, do pênis, uma pelinha que fica, e que ele orientou o pai fazer isso, nem a mãe, nem a tia, nem a avó. Daí por quê? Por causa do prazer que a criança sente. Eu achei muito interessante esse olhar do pediatra. É esse olhar que nos compete, enquanto escola, enxergar a família, né? Por exemplo, tem algumas coisas que vai ser com a filha, é algo do feminino. Tem outras coisas que é algo do masculino. Ah, mas a criança só tem mãe. Não tem problema, né? Vamos nos organizar com aquela mãe que a gente tem. Mas acolher é explicar quando você vai tocar no bebê. É explicar quando você vai tocar na criança. Por isso que eu falo, eu não sou adepta daquilo de educação preventiva, não. Mas todo bebê, desde que ele nasce, ele desenvolve psiquicamente muito mais quando a mãe ou alguém faz a função de falar, de colocar a palavra. Agora eu vou abrir o macacãozinho, agora eu vou fazer isso. Não é isso que a gente faz no berçário, na creche? A Regina explica isso muito bem, porque a criança, ela é sensorial, ela é perceptiva. A forma com que eu toco nela é respeitosa. A forma com que eu toco nela é desrespeitosa. Então, a família é o primeiro mundo da criança. Não importa a configuração dela. Se é uma mãe, se é um pai, se é um casal, se é uma avó, mas sempre com muito respeito àquela criança. Aquela ideia de que a criança não entende nada é mentira. A criança entende, ela sente quando ela é desejada e quando ela não é. Muitas vezes, enquanto pai e mãe, eu tenho que colocar em palavras: eu estou muito brava, eu estou muito triste, eu estou muito alegre, eu estou com medo, mas nós estamos aqui enquanto família para administrar isso junto. Então, pensem, nós é que iremos dar nome para as primeiras sensações dos nossos filhos. Está muito frio, o bebê sente um desconforto.
Ele está com frio, ele não sabe falar eu estou com frio. Ele vai chorar por um desconforto. Quem vai cobrir esse bebê somos nós, família. Então, ele vai entender que toda vez que ele sentir frio, ele chora e a gente cobre. Dali a pouco, a gente vai falar: o nenê está com frio. Nós é que vamos ensinar eles a nomear. A família, independente da sua configuração, é quem vai dando nome para os sentimentos, é quem apresenta o mundo e, principalmente, quem insere a criança nos valores e crenças. Ou seja, a primeira função da família é tirar a criança do lugar de instinto, agir por instinto. Isso se dá através do banho libidinal, né, que a gente fala, que é o banho de afeto. Se nós, enquanto famílias, conseguirmos dar afeto na devida medida entre prazer e desprazer, essa criança sobrevive e começa a ser um ser afetivo. Então, como eu apresento o mundo para essa criança, é como ela terá as primeiras leituras desse mundo. Não importa a configuração familiar. Eu tenho visto muita mãe sozinha fazer a função de pai e mãe e dar um show. E eu tenho visto muitas famílias ditas tradicional que ninguém assume nada. Então, é muito importante, nesse momento em que o mundo está passando, a gente rever também essas crenças limitantes, que a única família boa é a família da propaganda de Doriana, que é um pai e uma mãe. Sim, mas tem, às vezes, um casal gay que cada um exerce a função e aquela criança é muito bem estruturada. O que importa nesse momento é que a gente fale de afetos. Então, teve uma live que eu e a Regina trouxemos em que a gente fala família e escola como território de afeto. Como nós faremos após volta é como a gente está se comunicando com as famílias. Por quê? Porque aí aquela ideia da gente fazer um a um, para que as nossas crianças voltem. E essas crianças voltarão através das suas famílias. Muito bem, Jane. Bom, tem questões aí, amiga? Temos questões, sim. Antes, eu queria dizer uma situação, né? Para todos que acompanham as nossas lives, a Jane falou bem na introdução, né? Qual é a nossa, como a gente entende esse novo arranjo familiar, independente se ele é mononuclear, se ele é monoparental, né? Ou então, como diz na definição jurídica, na Lei Maria da Penha, família é aquele que se considera aparentado ou unido por laços de afinidade, né? Então, não independendo muito, né, dos laços, de fato, consanguíneos. Muito bem. Nesse momento, o que eu mais tenho dito e trabalhado com os municípios é que nós sempre pedimos tanto que a família apoiasse a escola. E agora é a escola que tem que contar com o apoio da família. Sim. Mas eu diria que a gente nem precisaria pedir o apoio se as famílias entendessem a sua função, como diz a Jane, né? Como função. Por quê? As famílias precisam compreender que tudo que elas fizerem pelas crianças e adolescentes impactará para o resto de suas vidas. Ou o que ela não fizer também impactará. Perfeito. Então, quando a Jane diz assim, eu tenho que cobrir, falar com a criança, a família que se nega não está exercendo o papel da família. E aí,
a escola não precisaria tanto falar dessa proximidade, do vínculo com a família, mas que hoje, gente, educadores queridos, é fundamental. Se nós não estabelecermos um processo de proximidade com a família para orientá-la da importância da parentalidade... Saúde. Amém. É que em Curitiba está muito frio, Jane. Se a gente não conscientizar hoje as famílias, né, os adultos que cuidam das crianças, dos jovens, sobre a importância da parentalidade, nós teremos um prejuízo lá na frente, como a gente já tem visto no Brasil. Tanto que os estudos do IPEA sobre adolescentes que se envolvem com a criminalidade, grande parte vem de famílias que eles colocam que estão desajustados nesse ambiente. Disfuncional, né? É que o termo legal usado no IPEA não é família disfuncional, como nós usamos, né? Entendi. Eles falam da defasagem, né? Mas eu e Jane usamos o termo da família disfuncional. Então, nesse momento, é fundamental que as famílias tenham uma consciência sobre o impacto delas no desenvolvimento e aprendizagem das crianças, que não é só a escola que promove a aprendizagem. Em casa, a criança aprende com as vivências, com as experiências, como a Jane falou, os valores, as crenças, né? Mas também aprende a conhecer o mundo. É pelos olhos dos adultos que ela vai lendo o mundo. Então, a primeira pergunta que vem, Jane, eu até não vou dizer que é de uma única pessoa, porque outras pessoas estão se manifestando da mesma forma, né? Mas a Lídia Linhares faz uma pergunta que eu acho que envolve o comentário dos demais. Como fazer, nesse momento, a mediação quando a família diz que não vai fazer o trabalho junto com a criança? Eu quero falar primeiro e a Jane já fala também. Lídia e todos os educadores, como nós temos no nosso Brasil um grande contingente de famílias que não tem, por questões socioeconômicas, culturais, estruturais, de formação, uma condição do entendimento da importância da família no desenvolvimento da criança e do adolescente, nós não temos como também exigir que o pai, a mãe ou qualquer outro adulto apoie no trabalho pedagógico. Porque, como diz a Lei 13.257, de 8 de março de 2016, sem que a gente trabalhe com apoio parental, não há como saber se essa família tem estrutura emocional, cognitiva, social, econômica, cultural, para apoiar uma tarefa. Então, quando eu quero, eu não posso nem exigir por demais, porque nesse momento a família está dando conta de prover o alimento, às vezes, que é o essencial. Então, é de fato ruim o professor, né, encaminhar um trabalho e a criança não fazer. Por exemplo, aqui no Paraná, na semana passada, e é por isso que eu pedi para falar primeiro, eu queria contar assim que eu me emocionei. Uma professora enviou uma atividade e que era para pedir apoio da família, e a criança respondeu: eu não fiz porque não tem ninguém para me ajudar. A professora, em prantos, disse: não se preocupe, quando voltarmos às aulas, eu vou te ajudar. Essa foi a resposta mais linda que eu podia ouvir. Por quê? A professora acalmou, primeiro de tudo, a criança. Uhum. Ela não colocou em confronto, dizendo: como não tem nenhum adulto para te ajudar? Não, porque o momento já é difícil. Então, ela disse: não se preocupe. Quando voltar, você vai aprender comigo e eu vou te ajudar. A criança chorou e a professora chorou. Se emocionaram. Porque, nesse momento, eu não sei quais são as condições dos adultos que estão lá. Haja visto o que a Jane falou,
Olha o que fizeram com essa criança de 10 anos. Tem gente que divulgou o nome na mídia, tem gente que bateu na porta da casa dela, impediram o hospital de tomar providências. Meu Deus, então a gente não sabe quais são as condições econômicas, culturais, sociais, ambientais que vive essa criança. Por isso, gente, não dá para agora a gente exigir muito. O que a gente podia ter feito, sem chorar o leite derramado, era o que a lei dizia, a Lei 13.257, antes, lá, quando a gente estava trabalhando na escola, é conhecer todas as famílias e apoiá-las lá antes. Porque agora, o pouco que ela puder dar para a criança, eu desejo que seja bastante. E que se as redes municipais de ensino puderem orientar as famílias muito antes de orientar a criança na tarefa, seria um grande passo. A semana passada eu fiz uma live, Jane, para uma instituição filantrópica do interior de São Paulo. E a irmã disse, nossa, Regina, que bacana quando você me diz que a gente tem que dialogar com a família. Porque a gente está mandando tarefa para a criança, mas não está falando com a família. Fale também com a família. Perfeito. Ela precisa, gente, né? Antes da gente exigir mais. E a exemplo da professora aqui do Paraná, não se preocupem, crianças, o que não está dando conta em casa, a gente vai dar conta na volta, né? E é interessante isso que você está falando, Regina, para a gente pensar esse momento da família, porque essa semana passada eu li alguns dados que eu falei, gente, eu tenho que lembrar de falar isso na live, que é o quê? Aquilo que a gente vem falando desde o início. Não se preocupem com o ano letivo, porque o que a gente menos precisa agora é do excesso. Né? Excesso de conteúdo, excesso de atividade, excesso de informação. Eu estava refletindo alguns dados, né, falando de abuso e do tráfico de órgãos, que o Brasil é o segundo país que mais faz isso. E olha que interessante o debate. Uma pessoa que consegue tirar um órgão da pessoa sem danificar a pessoa é uma pessoa que tem estudo, geralmente médicos. E o debate era em cima disso. Por que eu falei que eu tinha que falar isso? Porque não é alfabetizar a criança, ensinar letra, isso que vai garantir que ela será um ser humano melhor. Muito pelo contrário. A leitura agora da escola é para a sensibilidade da família. Trazer a família para junto não é necessariamente querer que a família ensine. Né? Então, por exemplo, o que a escola pode fazer nesse momento com essa família? Lembrar ou trabalhar com a criança o que são valores essenciais. Então, por exemplo, que a criança tenha, ao longo do dia, um momento da curiosidade, não é isso? Por quê? Porque fazer com que a criança não perca o vínculo afetivo com o professor agora é através de alguma atividade, ou uma música, ou uma planta, enfim, alguma coisa que a criança olhe para ela e pense, a minha professora não me esqueceu. A família, a mesma coisa. Essa professora não nos esqueceu. E essa é a garantia, ou seja, uma parceria indissolúvel, escola e família. Eu vou ensinar a plantar um feijão. A criança tem autonomia para ir lá pegar um feijão, um algodão, pôr aguinha, tudo? Não, então esquece, não é? É algo que, a não ser que aquela mãe esteja ali, porque a gente não sabe se é através de um WhatsApp, através de uma rádio, às vezes não tem,
é trabalhar com esse lugar da criança. Muitas vezes o que os pais têm falado é que eles estão sobrecarregados. Então, nós estamos, por que eles não estariam? Vocês, professores, estão. Então, é algo que seja prazeroso para a família e para a criança. A semana passada, uma mãe mandou uma foto que ela estava trabalhando, ela punha na parede, ela mesma, desenhando de qualquer jeito a blusinha, né? Então, ela foi pondo nos cômodos onde a criança tinha que arrumar aquilo, do jeito dela. Isso é uma aprendizagem. Ela separar o que vai para o banheiro, o que vai para o quarto, o que vai para a cozinha. Não é uma aprendizagem? É trazer a realidade agora para dentro da escola mais do que nunca. Então, é mapear quem está fazendo a função de família com essas crianças. Eu acho que esse é o primeiro convite. Tem um município que a gente começou a fazer isso em forma de questionário. Né? Então, com quem a criança está convivendo? Quem está exercendo, nesse momento, a função família? Às vezes, é uma vizinha, porque nós, escolas, estamos sem funcionar, mas muitos pais estão trabalhando. Então, quem tá no leme do barco agora? É a irmã mais velha? É uma vizinha que não sabe ler? É alguém que tem um celular disponível? Tudo isso faz parte desse vínculo. É a família que, quando volta do trabalho, passa ali na escola e pega a sacolinha. A gente tem que ver. É feliz da criança que tem, de fato, né, um pai, ou uma mãe, ou um outro adulto que esteja sentando com ela para fazer uma tarefa. Agora, é muito diferente se nós já educamos para autonomia. Então, isso. Crianças maiores, né? Crianças de 9, 10, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles têm autonomia no sentido do aprender a aprender, né? Agora, as crianças menores, até uma certa idade, precisam o tempo todo do apoio de um adulto. Então, para essa criança, para essa família, nosso olhar tem que ser também para os pais, né? De orientar os pais da importância dele estar do lado. Quem sabe o pai veja que é importante ele estar lá do lado, até ensinando a dobrar uma roupa, colocar uma mesa, a cultivar uma horta. Porém, não sabemos se todos estão com essa presença possível nesse momento. Presença física, como disse a Jane, muitos estão trabalhando. Então, a gente vai ter que ceder um pouco e não exigir demais deles, né? Para a gente repensar quais são o que mais importa realmente nesse momento. Agora, é fundamental, educadores, que nesse momento da pandemia, até no grupo um grupo que nós criamos a semana passada de um curso, nós criamos 60 posts de orientação à família. Eu estou dizendo que não fomos eu e Jane que criamos, foi o grupo. No sentido de orientar, dica para os pais. Tem pai que diz assim, obrigado, eu não sabia o quanto é precioso eu brincar com meu filho. Então, o que a gente pode hoje orientar a família é dizer que tudo que a família fizer vai impactar na vida da criança, positivamente ou negativamente. Essa escolha é da família. Ela quer impactar positivamente, então se envolva, participe, esteja junto na medida do possível, porque nem sempre é possível, né? Por quê? Eu estudo sobre parentalidade consciente, voltei a ler mais sobre isso, porque muitas vezes o pai não tem o melhor para extrair de si para dar para o filho. Por quê? Porque ele tem rancores, mágoas, traumas, dores emocionais não resolvidas. Então,
Ele dá o que ele tem. Por isso, eu diria, para todos nós, vamos extrair o que há de melhor em nós para darmos aos nossos filhos. E para aqueles que não têm? Como farão para extrair o que tem de melhor? Há um provérbio chinês que diz assim, que quando a árvore tem uma raiz profunda, não há vento que a derrube. Eu diria que na educação, quando a criança tem uma educação familiar consistente, que funcione tudo, não há vento que a desabe. Ela vai sofrer alguns revés da vida, como a pandemia, mas ela vai se manter firme. Agora, quando aquela família toda já era disfuncional, qualquer ventinho, gente, leva a família inteira. Então, vamos hoje tentar apoiar a família, num diálogo com a família permanente, de perguntar para o pai e para a mãe como é que vocês estão. Tá tudo bem? Né? O que vocês têm feito de legal com a sua família? Então, aquela escutativa que eu e a Jane já fizemos live sobre isso, que tal? Faça também com os pais, não só com as crianças. Talvez o pai e a mãe estejam precisando de umas pistas para educar. Então, Jane, agora eu vou te provocar uma coisa, ó. Vai. Quem sabe dizer para a família assim, ó, inspirado num poema da Eugênia Puebla, proteja-o, mas não faça tudo por ele. Abrigue-o, mas não esconda. Ame-o, mas não o idolatre. Acompanhe-o, mas não faça tudo por ele. Mostre-lhe o perigo, mas não o atemorize. Inclua-o, mas não o isole. Alimente as esperanças do seu filho, mas não as descarte. Isso tudo para dizer que agora é a hora de estabelecer regras de convívio e limite que a Jane falou. Mas, Jane, então a outra pergunta é, como é que a gente pode estabelecer o limite? Por que ele é tão importante? É muito interessante, né? Porque o que é o limite? Vamos supor, a gente vê uma placa na rua, limite de velocidade. Então, ou seja, eu estou numa rodovia onde eu tenho uma referência até onde eu posso ir. Quais são os limites que vocês, enquanto pais, né, vamos pensar, o que pode na sua casa e o que não pode? Né? A criança, para ela sair desse lugar só do instinto, né, de agir só pela vontade dela, inclusive do egocentrismo que a criança passa, para ela ver que ela não é o único ser no mundo, ela precisa de regras muito claras. E quanto menor a criança, mais clara a regra tem que ser. Então, uma coisa, por exemplo, nesse momento que a gente tem falado de reinventar, uma das coisas que é mais claro que a gente precisa manter com as famílias é o quê? A rotina da criança. Né? A criança, ela perdeu não só a escola física, a professora física, mas a rotina. E a rotina é algo que a gente pode orientar as famílias. Lógico que não vai ser durante todo aquele tempo que ela está na escola, mas um horário para dormir, esse é o limite. Entre poder brincar o dia inteiro, a noite inteira e não poder. Pode, mas ela tem que ter horários. O limite é aquilo que diz, daqui para lá você não pode, porque tem alguém mais experiente que vai te direcionar. É aquela ideia do marinheiro. Se eu vou pegar um barco para andar no mar, eu não vou querer um marinheiro que acabou de navegar o primeiro barco, eu vou querer um marinheiro muito mais experiente. O limite é aquilo que mostra para a criança que entre o que ela quer e o que o outro quer, existe um limite, que ela vai ter que chegar no meio do caminho e o outro também. Porém, tem momentos que o mais experiente, a família, não vai deixar com que ela faça nenhuma
nem um terço daquilo que ela queria, porque ela não tem a noção do limite. O limite é aquilo que eu estabeleço entre isso pode, isso não pode. É o que gera segurança para a criança. A criança que não tem limite nenhum, ela tem muito mais medo, porque não tem alguém que já está no mundo antes dela e que direciona ela. O que a gente está vendo muito nesse momento? Crianças sendo mais maduras do que pai e mãe. Eu acompanho um município que a coordenadora estava me falando que o filho de 9 anos tem quase que diariamente ir no bar buscar o pai e colocar o pai na cama. Né? O limite é o que o adulto traz com a sua experiência muito maior do que a da criança. Então, é colocar, sim, nesses momentos, um horário, alimentação, não é? Por que não, eu só como batata e arroz? Em algum momento, pai e mãe permitiu. Isso não é questão de dinheiro. Né? A gente não precisa de dinheiro para a criança comer bem. A gente não precisa de dinheiro para colocar a criança para dormir. A gente não precisa de dinheiro para estabelecer um quadradinho para aquela criança entender que ali ela vai fazer alguma atividade. Pode ser o que você falou outro dia, separar a panela, colocar a panela menor dentro da panela maior, né? Separar feijão, que a gente está trabalhando com um movimento pinça tão necessário para a criança. Separar a verdura, né? Isso tudo independe da gente ter condições ou não. Educação que faz sentido, ela vem de dentro para fora. Os valores que a gente acredita podem vir de uma mansão ou de uma casinha bem simples. É isso que, enquanto escola, eu acredito que nesse momento a gente tem que fazer. Fazer a ponte, né? Aquela ideia da ponte. No meio do caminho estamos nós e as famílias. Ora, a gente vai para a escola, que a gente entra na casa das crianças agora, e elas na nossa. Ora, a gente vai para a família. É esse equilíbrio. O limite é exatamente aquilo que ajuda as crianças a adiar o prazer e a gratificação do momento. Como adiar o prazer de não podermos retornar para a escola física, criando momentos prazerosos em casa, criando momentos de tédio em casa, porque a criança também vai voltar para as escolas valorizando muito mais a escola, como nós também. Mas no momento atual, o que nós temos é isso. Então, dentro do que a gente tem, como que a gente vai estabelecer um limite? O que a gente pode e o que a gente não pode. Sabe, Regina, que eu vejo que muitos adultos estão sofrendo porque eles não têm uma noção de limite. Uhum. Então, porque também já não tiveram e já não receberam. Exatamente. E porque a gente vinha numa onda, seja família, seja escola, de que a gente tinha o poder de controlar o tempo, as atividades. Agora, a gente não tem, até porque a gente sabe que uma exposição através de uma tela, seja TV, celular, cansa muito mais. Então, nós temos que trabalhar os nossos limites enquanto adultos para que a gente possa dar os limites para quem está olhando para a gente. Exatamente. Ô, Jane, nesse sentido que a gente está dizendo, né, da orientação, inclusive à família, que eu acho que é muito pertinente, muitas estão precisando, são coisas tão simples, né?
mas primeiro a gente tem que tentar conscientizá-las do impacto do que elas fazem. Então, um jeito é usando metáforas. Quando você falou do barco, né? A metáfora do barco para a família. O marinheiro mais experiente vai na frente. A criança até ajuda a remar, mas o mais experiente é que conduz para onde vai esse barco. Então, estabelecer limite, nesse momento, é colocar todo mundo no barco e um adulto vai navegar junto. Vai colocar, não é colocar a criança dentro desse barco e soltar. Então, a gente tem visto famílias permissivas demais, né? Onde tudo pode, famílias autoritárias demais, que nesse momento brigar demais com a criança, exigir demais, também não é saudável. Então, quando a escola diz que tem que fazer uma tarefa e o pai começa a brigar com o filho porque o filho tem que fazer, talvez aquela tarefa seja pior, porque foi motivo de briga. Então, encontrar um equilíbrio, que eu sei que é difícil, entre não ser rígido demais, não ser permissivo demais, mas ser uma família que participe, que todo mundo ande junto, errando junto, acertando junto, rindo junto, chorando junto, né? Esse é o melhor. É tentando acertar, porque não há um modelo padrão familiar. Nenhuma visão, nem na visão sociológica, psicológica, não temos um modelo. Porque somos seres humanos diferentes. E cada um carrega em si a sua história. Então, quando a gente um adulto carrega uma história, ela interfere na hora de educar os seus filhos. E é interessante... desculpa. Não, quiçá todas as famílias pudessem, né, se resolver emocionalmente para poder educar seus filhos, mas não é bem assim. Por isso, nós vamos navegando conforme é possível. O que a gente pode é ajudando a conduzir com essas cartas de navegação que eu e a Jane falamos tanto. Fala lá, Jane. E é interessante isso que você traz, porque Belo Horizonte a gente passou por uma situação aqui, não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, um menino de 9 anos que pulou do prédio, porque os pais tinham dado para ele o castigo de que ele não poderia acessar as tecnologias em determinado tempo. Aí veio aquela polêmica, né? Porque nessas horas todo mundo tem uma opinião. Eu, particularmente, não julgo essa situação, porque a gente não sabe o que está por trás. Mas a única coisa que eu consigo refletir é assim: não adianta eu querer impor algo para uma criança de 9 anos, se durante 9 anos eu não impus nada, porque ela não aprendeu a lidar com o não. E é o que a gente está vivenciando muito hoje. Por quê? Porque, de repente, muitas famílias estão dentro de casa, então elas começam a ver que a criança não segue determinadas regras. Mas por quê? Porque essas determinadas regras não foram colocadas desde lá de criancinha, de bebê, porque o que vai nos ajudando a lidar com os nãos da vida, primeiro são os pequenos nãos, que a gente vai suportando a adiar. Então, essa é a questão. Quando a gente está com adolescente, com jovem, com pré-adolescente, não adianta da noite para o dia, porque agora eu estou enxergando, eu vou impor tudo de não. Tem que ser, né? A gente não suporta um monte de não da noite para o dia. Então, nesse caso, é lidar com as pequenas frustrações, né? Porque esse menino certamente não passou por privações ou frustrações, talvez. Agora, Jane, tem um comentário que eu... Ai, meu Deus, o comentário sumiu, mas eu já sei. Acho que era da Giovana. Há um comentário dizendo... e antes, muitos pais chegavam na escola e diziam: professora, põe limite no meu filho, porque eu não sei colocar, né? Então, muitas vezes a escola era o lugar onde a gente colocava a regra, o limite, que a família não conseguia. Porque na educação, muitas vezes, se tem mais de um adulto em casa,
às vezes são contraditórios, e um é permissivo, o outro é autoritário, né? Então, Isso. a professora que escreveu tem toda a razão. Antes contava com a escola, e agora? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a frustração desse não. Desde pequeno, eu que trabalho com a educação infantil, a criança precisa aprender o que é se frustrar, cair e tentar levantar sozinha. Por isso, agora, não adianta também um pai que super protege. Eu não estou dizendo do pai permissivo, mas estou falando da superproteção, que não é educar, né? Então, aquela mãe que dá comida na boca até os 5 anos, a criança não tem escolha, ela não tem autonomia. Então, gente, a gente tem que tentar orientar as famílias o quanto é importante o limite e a criança aprender. Aprender a se frustrar, receber um não, a perder num jogo, a saber compartilhar o que ele tem, que não é tudo dele. Porque hoje tem muita criança que acha que tudo é dele, porque ele tem tudo, mas ele não tem o básico, que é saber o certo e o errado, o limite, a pequena frustração. Meus queridos educadores, creio que esse assunto é tão... Eu gosto tanto, né, de falar sobre as questões da família, a Jane também, que a gente poderia falar vários temas, né, ligados à família. Mas se hoje eu pudesse dar alguma contribuição, eu diria que o mais importante nesse momento é não perder de vista a criança que vive numa família. Não tratar só com ela. Antes de exigir qualquer coisa dela, olhe para a vida dela. Olhe para o entorno dela. Com quem ela está. Se ela tem um ambiente para estudar. Alguém até escreveu sobre isso. Porque, gente, às vezes é um cômodo para 5 adultos. Ela não tem sequer uma mesa para sentar, porque não tem espaço. Então, vamos olhar hoje com um olhar de humanidade para pensar que cada ser está lá, carregado do entorno da vida dele. E que nós vamos ter que olhar para essa educação sistêmica, olhar para a criança integralmente, emocionalmente, socialmente, culturalmente, mas olhar para a teia de relações que ela vive em casa. Pois ela não é fruto sozinha, ela é fruto do meio social do qual ela está inserida, como diz Vygotsky. E isso influenciará o aprendizado, né? Por completo. Não é mesmo, Jane? É aquela ideia, né, que a gente olha para uma pessoa adulta, a gente sabe dizer se ela foi amada ou não. E é interessante que a gente entenda que muitas vezes amar os filhos é contrariá-los. Né? Porque a gente tem uma ideia, na década de 70, a gente ficou, não pode olhar feio, não pode isso, né? Quando a psicologia entra na educação de cabeça para dizer que tudo é trauma. Ultimamente, eu tenho me arriscado a dizer algumas coisas. Às vezes, a impressão que eu tenho é que está faltando trauma. Eu digo que falta frustração para a criança. Porque o trauma é aquilo que a gente tem um adulto do lado que nos sustente e que a gente pode ir passando e aprendendo a lidar. É aquela história, né? Quando fulano morre, eu vou falar que foi viajar. Não, vai falar que morreu. Vai doer, vai, nós estamos aqui. Então, educar é exatamente a gente trabalhar com as verdades que a família acredita, né? Com as verdades que a sociedade trabalha. Morreu, morreu. A sua crença é que vai te dizer se vai para o céu, se vai... Aí é crença, né? Mas tem algo que a gente não tem como arrancar. A gente tem falado muito isso. A escola, quando voltar,
ela terá que encontrar formas de trabalhar com as crianças e com as famílias os lutos também, porque a vida, ela também tem luto. O que todos nós estamos passando? O luto da nossa rotina anterior. Como não falar disso? Educar é falar disso também. Sabe, Jane, quando você está dizendo isso, está me lembrando o seguinte. Agora, é importante falar para a família, além disso que a gente está dizendo, né, das frustrações, dos traumas, enfim, que a criança também, ela é como esponja, ela absorve tudo. A criança e o adolescente, muitas vezes, não nos ouve, mas aprendem pelo exemplo. Então, que exemplo a gente tem dado para as nossas futuras gerações, não é mesmo? Jane, temos uma pergunta que eu esqueci, pulei, mas eu vou fazer e a gente vai encerrando, então, essa nossa live. É da Wanda Nogaroli. Quando a mãe... Wanda, olha lá, não pulei não, Wanda. Quando a mãe diz que seu filho de 5 anos está regredindo no aprendizado, o que podemos dizer para orientar essa situação? Observação, a mãe trabalha meio período só. Então, quando a mãe diz que está regredindo, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, Jane. Bom, primeira coisa, eu acho que isso pode acontecer, né? Por quê? Porque tem muitas crianças que elas avançam de acordo com a provocação, né? Com o afeto da professora, dos coleguinhas. Então, pode ser que ela esteja, eu não sei se é essa palavra regredindo, né? Mas assim, estacionada, vamos dizer. Ela pôs o carro ali na garagem e não quer sair. O que eu acho? Perguntar para essa mãe o que mudou em casa, sabendo que, lógico, mudou toda a rotina da criança. Mas, quando essa mãe sai para trabalhar, será que é naquele horário que aquela criança tem alguma atividade proposta? Como que está sendo proposta para essa criança alguma coisa ligada ao saber? Né? Porque pode ser, num momento de vulnerabilidade, essa criança pode estar preocupada se a mãe, quando sai, vai pegar o Covid. Isso, lógico, que dá uma inibição intelectual, a criança fica com muito medo. Então, assim, não tem olha, pega esse caminho. Faça um inventário com essa mãe, o que mudou na vida dessa criança e como que alguma proposta está chegando para essa criança. É no horário que ela gosta, é no horário que ela está com sono, é no horário que a mãe não está. O que mudou? Por exemplo, eu tenho crianças no consultório que estão com o sono completamente mudado. Mas por quê? Fica vendo TV até a hora que quer, porque a mãe tem que ficar no home office até tarde, a melhor forma é uma tela, quer dizer, mudou toda a rotina da criança. Então, aos poucos, essa mãe está voltando a estabelecer uma rotina. Não tem regressão em processo de aprendizagem. Tem medo, um ambiente novo, uma forma de propor diferente, né? São uma série de coisas que a gente tem que levantar aí. Ninguém Jane, para de aprender nunca. Nunca. Então, muitas pessoas têm dito hoje sobre esse termo, né? Vai regredir. Na verdade, a gente não regride aquilo que de fato foi aprendido, a não ser que não tenha aprendido. Agora, a gente tem experiências novas que nos garante aprendizagem. Por exemplo, tenho certeza que essa criança deve ter tido alguma experiência em casa. Ver a mãe cozinhando, arrumando uma mesa. Ela teve outras experiências de aprendizagem que não necessariamente aprendizagem escolar, de saberes científicos, mas de conceitos espontâneos que ela aprendeu, sim, como diz Vygotsky. Então, veja, agora, a regressão pode até acontecer se eu comparar, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente.
Então, ela, por conta, como a Jane disse, das emoções impactadas, né? Ela pode até regredir no seu comportamento, que pode dar um branco e ela nem lembrar o que ela estudou, mas não regredir no sentido, pode ser que a gente tenha avançado menos agora, mas depois a gente pode estimular, né? Agora, para que não haja, por exemplo, tantas rupturas, eu tenho falado para as famílias o seguinte: que tal todo dia um desafio com a criança? A família toda junta. Hoje o desafio vai ser a família toda vai limpar a casa. Amanhã o desafio vai ser a família toda cozinhando. E isso não é trabalho infantil, viu, gente? Isso não é trabalho infantil. Aliás, a Unicef declarou a semana passada que aumentou 23% do trabalho infantil em São Paulo por causa da pandemia. Crianças vendendo comida no semáforo, vendendo bala, né? Mas orientados pelos adultos, né? Agora, ajudar em casa não é trabalho infantil, a não ser quando uma criança de 10 cuida de um bebê e a mãe saiu de casa. Aí sim. Agora, desafios, por exemplo. O desafio hoje é escolher uma playlist de música da família, para a gente ter um momento de curtir música em família, né? Então, eu até criei agora uma gincana para as famílias, sabe? Eu acabei de redigir um programa de uma gincana para a família com desafios, né? A família que vai inventar a melhor receita com talos de legumes, a família que vai... Desafio familiar, porque é hora de colocar a criança em convívio com suas famílias. Isso não tem preço. Esse é o melhor exemplo que qualquer família possa dar, ao invés de se preocupar com regressão, né? Ninguém e a família regredir. Que a criança tem. É essa família que a escola vai trabalhar. Não é com a família ideal, é com a família real. A que chora, a que ri, a que levanta, a que cai, que levanta, a que erra, mas que erra todo mundo junto, superando o erro. Então, assim, o que a gente pode, educadores, é dar mais pistas de convívio familiar, não esquecendo o que é acolhimento. Acolhimento são os laços de afeto. Então, eu contei uma vez, Jane, sobre a parábola do amor e eu vou falar hoje aqui que é bem oportuno. Faça com a criança a seguinte experiência. O que é o amor? Uma criança andando na areia com uma mãe perguntou. A mãe respondeu: coloque a areia em sua mão. Aperte bastante. Aperte bastante a areia. Abra a mão. A areia toda tinha caído. Isso não é amor. Agora coloque a areia de novo na sua mão. Abra bem a mão. Ah, mãe, o vento levou a areia. Isso também não é amor. Aí a mãe disse: coloque a sua mão côncava, com carinho, cuidado, acolhendo a areia. Agora a areia ficou em sua mão. Então, educar os filhos nem é apertar, nem soltar demais. É ajustando na medida do possível com esse acolhimento. Né, gente? Olha, gente, muito obrigada pela live de hoje. Passou tão rápido. E eu acho que a gente vai ter que voltar aqui, porque a gente tem mais assunto para falar da família. Jane, vai lá, para encerrar. Queria agradecer muito, né, essa conversa com a Regina. Sempre me move a aprender. Acho que aqui é a primeira live da família, nós faremos outros. E eu e a Regina estamos aí num trabalho de construir, entre aspas, porque a gente não gosta da palavra protocolo, mas estamos construindo várias pistas de protocolos de acolhimento da família, das crianças. Então, nos aguardem, que vem muita coisa legal por aí. Obrigada e até segunda-feira que vem. E não esqueçam de dizer para as famílias, o que você fizer agora pela criança e pelo jovem
vai impactar por toda uma vida. Não é só a escola que impacta, a família grandemente. Então, se tiverem raízes profundas essas crianças na educação de base familiar, com valores, né? Com as crenças, com princípios humanos e éticos, meu Deus, né? Essa criança vai se desenvolver e aprender muito. Bom, eu espero que tenha contribuído com vocês e a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 16 horas. Conto com vocês, gente. Muito obrigada. Fiquem bem e fiquem em casa.